os israelitas deveriam olhar, simplesmente olhar para obter a cura. Todos nós, não israelitas, não judeus, devemos olhar para o Messias, então obter a cura das nossas almas. Lemos no antiguíssimo apelo evangelístico, no Antigo Testamento, as seguintes palavras: olhai para mim e sereis salvos vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus, não há outro. Isaías 45, 22, texto belíssimo. Temos trabalhado orações em Números, no livro de Números, onde encontramos uma, paramos e nos detemos ali e tentamos entendê-la. E hoje nós vamos considerar a oração imediatamente após o texto que lemos quarta-feira passada. Quantos têm Bíblia hoje à noite? Ergam-na para que eu possa ver. Ótimo. Até o pessoal aí em cima está afiado. Só está faltando Elias Milhomes. Glória a Deus. Então nós avaliamos quarta-feira pretérita, o 21º capítulo de Números. Olhamos os 3 primeiros versículos e hoje nós vamos continuar do 4 ao 9, Números 21, 4 a 9, a serpente de bronze, um episódio um tanto curioso e pitoresco, a serpente de bronze, né? Vamos nos voltar para o texto santo, Números 21, a partir do versículo 4. Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Lembram que os edonitas não permitiram que eles passassem pela terra, e Deus disse: não os fere, rodeia. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e falou contra Deus e contra Moisés, a murmuração típica: por que nos fizeste subir do Egito para morrermos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão horrível, se referindo ao maná. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: temos pecado, temos falado contra Deus e contra ti, pede ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou ao Senhor. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na numa haste ou num pedaço de pau, num poste, e será que todo que for mordido, que a olhar para ela, viverá. Pai querido, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, rocha minha e redentor meu. O povo de Deus apoiando diz: outra vez, para variar, o povo murmura. O povo murmura de novo. A situação, vocês lembram? Apenas para arrumar as nossas mentes ao redor do contexto, já que esses versículos seguem os versículos que nós estudamos da última vez. Vocês lembram a situação qual é? Basicamente, 39 anos antes desse episódio aqui, os espias são enviados à terra prometida, retornam, 10 colocam para baixo, 2 apenas dizem vamos adiante. O povo se junta com os 10 e quase apedrejam Moisés e Arão. Queriam levantar outro líder e voltar ao Egito. Depois que o Senhor os pune severamente, eles então vagam cerca de 40 anos pelo deserto. Então 40 anos são passados, eles estão às portas de entrar agora na terra prometida, e eles se encontram com o mesmo rei, Araque,
que 39 anos antes havia derrotado o povo, e esse rei, ao saber que eles estão se aproximando, faz ali uma pequena campanha militar, leva alguns cativos. O povo, quando sofre essa derrota, então faz um voto ao Senhor, dizendo que se o Senhor os abençoasse, fosse com ele, eles iriam de encontro àquele rei e destruiriam tudo. Foi isso que nós avaliamos quarta-feira passada. Eles iriam contra aquele rei, o rei Arade. Números 21, 1 a 3. Iriam de encontro àquele povo, às cidades dominadas pelo aquele rei, e destruiriam, colocariam fogo em tudo. E o Senhor os abençoa, eles fazem um trabalho, e depois dessa vitória aí, imediatamente depois dessa vitória, eles saem em peregrinação, e nós lemos o texto: partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho. Observa que eles receberam uma vitória naquele momento ali, mas ali eles já vão partindo, e diz que o povo ficou impaciente, porque o caminho era difícil, e eles disseram: por que vocês nos tiraram do Egito? Olha a ingratidão. Disseram para Moisés e Arão: melhor fosse que tivéssemos morrido, não há pão, não há água, e nós detestamos, eu estou lendo uma linguagem mais contemporânea, nós detestamos essa comida horrível. Sabe a que eles se referem? Ao maná dado por Deus. Como já vimos, eles são murmuradores inveterados. Logo na saída do Egito, a título de refrescar as nossas mentes, logo na saída do Egito, fresquinho daquela libertação, recém-saído daquela libertação, eles murmuram. É interessante a maneira como o escritor Moisés registra essa murmuração. Lá na saída, Êxodo 14, não tinha túmulo suficiente no Egito para tu nos trazerem para cá? Olha a maneira de falar. Não havia sepultura suficiente no Egito para tu nos trazeres para cá e morrermos nesse deserto? Por que nos tratastes assim? O povo murmura de novo, um mês depois em Mara, porque não havia água. Êxodo 15, outra vez, 3 meses depois, Êxodo 16, no deserto, toda a comunidade de Israel reclama ou murmura contra Moisés e Arão. Quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado lá no Egito. Nos sentávamos ao redor de panela de carne e comíamos pão à vontade, diziam eles, e vocês nos trouxeram para este deserto. Interessante, não é o objetivo do nosso estudo, mas o Senhor manda codornizes neste episódio aqui, Êxodo 16, e diz o texto que quando eles estavam comendo com a boca cheia de carne ainda, o Senhor mandou uma praga para eles, em cima deles. O padrão de murmuração, sempre reclamando. Êxodo 17, toda a comunidade, 17, 1 a 3, toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro, conforme a ordem do Senhor. Mas lá não havia água para beber, por essa razão murmuraram a Moisés: dá-nos água. Moisés disse: por que vocês colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento, e disse a Moisés: por que tu nos tiraste do Egito? Eles não se lembram das dores terríveis e da vida horrenda que eles viviam lá, e da grande libertação que a boa mão do Senhor tirou. Eu fiz um apanhado, um voo rasante aí por cima das murmurações. Foram 10 os episódios até que o Senhor disse que eles não entrariam na terra prometida, e ia matar todo mundo de 20 anos para baixo. Mas eu encontrei um salmo escrito anos depois das peregrinações do Egito,
que sintetiza muito bem essas murmurações. Eu vou ter que estar com a sua Bíblia, deixa um dedo aí em Números 11, tem um salmo bem interessante, olha que eu encontrei, Salmo 106, eu selecionei alguns versículos que eu penso que captura a maneira de pensar deles, a forma como eles trataram a Deus, a bondade do Senhor para com eles. O salmista, no Salmo 106, mais ou menos trata a coisa toda. O salmo é um tanto longo, eu selecionei alguns versículos para passar para ti aí o espírito de murmuração e ingratidão do povo. A partir do 7, no Egito, diz o salmista, séculos depois, no Egito, os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas, não se lembraram das tuas manifestações do teu amor leal, rebelaram-se junto ao mar, diz o salmista, o mar vermelho, contudo Deus os salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. 9, repreendeu o mar vermelho e este secou, ele os conduziu pelas profundezas como por um deserto, conduziu em terra seca. 10, salvou-os das mãos daqueles que os odiavam, das mãos dos inimigos, os egípcios, os resgatou. Salta para o 13, dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas, dominados pela gula, desculpa, 13, logo se esqueceram do que Deus tinha feito e não esperavam para saber o seu plano. 16, no acampamento o povo teve inveja de Moisés e Arão, daquele que fora consagrado pelo Senhor. 19, em Horebe fizeram um bezerro, adoraram um ídolo de metal, trocaram a glória deles pela imagem de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera coisas grandiosas no Egito, maravilhas na terra de Cã, feitos temíveis junto ao mar vermelho. Por isso, Deus ameaçou destruí-lo, mas Moisés, seu escolhido, intercedeu diante de Deus para evitar que a sua ira os destruísse. Também rejeitaram a terra prometida, não crendo na promessa, murmuraram em suas tendas e não obedeceram ao Senhor. Solta para o 38, derramaram sangue inocente, sangue dos seus filhos e filhas, sacrificando-os aos ídolos de Canaã. A terra foi profanada pelo sangue deles, tornaram-se impuros pelos seus atos, prostituíram-se por suas ações. Está aí uma pintura grande do perfil do povo. É justamente essa postura aqui, e eu retomo o texto, é justamente essa postura aqui, essa rebelião contumaz, a murmuração permanente, a insatisfação, a reclamação, que Deus envia cobras, Deus envia serpentes para punir o povo. O povo ficou impaciente, voltando ao nosso texto, Números 21, 4, o povo ficou impaciente e falou contra Deus, porque vocês nos tiraram do Egito. As picadas, diz o versículo 6, o Senhor enviou serpentes venenosas que picaram o povo, e muitos morreram. As picadas de cobra produziam uma mortal infecção ardente. Vale notar que esse deserto, onde eles estavam, era inóspito, seco, árido e terrível, bem propenso para répteis desse tipo. A peregrinação no deserto, queridos, era um grande teste para o povo de Deus. Deus queria treinar e disciplinar o seu povo. Lemos em Deuteronômio 8, 2 em diante, Deuteronômio 8, 2 em diante, como que Deus queria disciplinar, queria treinar o seu povo no meio desse deserto. Moisés, olhando para trás, no seu discurso final em Deuteronômio, diz: lembrem-se
de como o Senhor, o teu Deus, te conduziu, falando à nação, por todo o caminho no deserto, durante aqueles 40 anos, para te humilhar e te pôr à prova, a fim de conhecer as tuas intenções, se vocês iriam obedecer ou não os mandamentos do Senhor. Assim ele os humilhou e fez passar fome. É um teste. Tudo o que aconteceu é um teste que Deus estava promovendo na vida daqueles homens e mulheres. Mas depois te sustentou com maná, que nem vocês, nem os teus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. As roupas de vocês não se gastaram, e os pés de vocês não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que, assim como um pai disciplina um filho, assim o Senhor, o teu Deus, te disciplina. Que lição preciosa. E Deus é o mesmo. Deus te disciplina, Deus me disciplina. O trabalho do Senhor é nos fazer parecido com Jesus. E às vezes ele usa armas fortes, como as serpentes, no caso, em vista. Muito tempo depois do discurso de Moisés, ou até do salmista que lemos no 106, Paulo se refere a este episódio que nós estamos considerando em 1 Coríntios, capítulo 10. Paulo fala sobre essas serpentes aí. 1 Coríntios, capítulo 10. O que fez? Talvez você diga, mas pastor Raik, enviar serpente não é muito duro, não? Será que não é muito duro enviar a serpente abrasadora, matando o povo? Olha aí o comentário de Paulo em 1 Coríntios, aqui no Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 10. O que fez com que o Senhor, além da murmuração, 1 Coríntios 10, a partir do 8, diz Paulo: não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. Está aqui. Não se queixem, não murmurem, como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo anjo destruidor. E o 11, que é muito importante para mim e para ti: essas coisas aconteceram com eles como exemplo e foram escritas para advertência nossa sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Fica aqui o aviso para todos nós, para mim e para você. Devemos evitar o pecado a todo custo, principalmente o pecado da murmuração, da reclamação, para que não aconteça conosco o que aconteceu com os israelitas. O nosso dia a dia deve ser um dia a dia de agradecimento permanente. Obrigado, Senhor. Se exercite em agradecer. Obrigado, Senhor. Eu estava conversando com a minha esposa, que essa mudança lá para esse novo local me fez perder alguns hábitos. Eu tinha um hábito muito bom. Todas as vezes que eu encostava o carro no final do dia, já terminou geralmente 11, meia-noite, eu levantava a minha mão: obrigado, Senhor, um dia vencido. Vamos nos acostumar a agradecer ao Senhor, mesmo que a coisa esteja ruim, os problemas estejam por cima de nós, as dificuldades, as lutas. Obrigado, te louvo, Senhor, te agradeço. Alguma razão você vai ter que ter para agradecer. Você não está vivo? Você não foi salvo em Cristo Jesus? Você foi salvo. Isso é razão para você andar de joelho e não com o pé. Você ia para o inferno. Se você recebeu Jesus, você foi salvo. Tudo pode estar ruindo, mas a tua vida está nas mãos do Pai. Aleluia. É interessante que o texto que lemos e o texto que estamos considerando, aparentemente, mostra algum tipo de arrependimento. Olha o versículo 7, retorna para Números 21, olha o versículo 7 que diz aí: o povo foi a Moisés e disse: pecamos,
quando murmuramos contra o Senhor e contra ti, ora pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. Roga a Deus para retirar essas cobras do nosso meio. Sincero ou não tenha sido esse arrependimento deles, o Senhor está sempre pronto a perdoar. O Senhor é maravilhoso, nosso Deus, o mesmo Deus dos israelitas, o mesmo Deus de hoje e eternamente está sempre pronto a perdoar, sempre pronto a nos receber, desde que a gente diga: Senhor, me perdoa. Olha aí o que o Senhor fez, a solução proposta, o perdão é emblemático. Olha que coisa mais curiosa no versículo 8, diz o Senhor: faça uma serpente, coloque-a no alto de um poste, quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés 9, Moisés fez então uma serpente de bronze e colocou num poste ou no madeiro. Quando alguém era mordido por a serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Que coisa mais curiosa, hein? Que coisa mais misteriosa. Atente, da mesma forma como a serpente Satanás picou a raça humana no Éden com o veneno do pecado, produzindo a morte espiritual, assim também aquelas serpentes no deserto picaram os israelitas, produzindo morte física. No começo, a serpente trouxe a morte espiritual, o diabo envenenou a raça humana através do pecado. Aqui, a serpente física promovia morte física. O veneno das serpentes, isso aqui é simbólico, o veneno das serpentes correndo nas veias dos israelitas simbolizava o veneno do pecado que corre nas nossas veias todas. Um simbolismo tremendo aqui. Eu vou repetir isso. O veneno lá, o veneno físico das serpentes abrasadoras que corria na veia do povo israelita, simbolizava o veneno do pecado que corre na veia de todo ser humano. A serpente de bronze que o Senhor mandou fazer simbolizava o pecado do povo, pecado este que foi destacado pelo soerguimento no alto do madeiro. O pecado foi ali destacado ou realçado, porque foi colocado naquela serpente ali, a representação do pecado, aquela serpente de cobre, de bronze, de metal, simbolizando o pecado deles mesmos. Quando os israelitas olhassem para a serpente, o símbolo do pecado, eles seriam curados através do agente que os feriu, a serpente, por assim dizer. Jesus foi levantado bem alto no madeiro para curar a carne humana que estava enferma por causa do pecado. Que paralelo tremendo! Quando olhamos para Jesus, nós somos igualmente curados da morte espiritual, recebendo dele vida eterna. Onde é que está isso, pastor Raik? O senhor está só chutando ou tem uma base? Existe uma base para dizer isso aí, ou é uma metáfora apenas? Mantenha um dedo aí, vem para o Novo Testamento, palavras do próprio Jesus. João 3, palavras da boca do Senhor Jesus. O soerguimento da serpente corresponde ao soerguimento do Senhor Jesus. João 3, 14 e 15. Olha aí. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem, ele mesmo, seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Que paralelo tremendo! O significado de levantado em João 8, 28 fica bem claro, assim como Moisés levantou, o filho será levantado, fica bem claro quando você dá uma olhada, por exemplo, em João 12,
31 a 33, que fica explícito o que quer dizer esse levantamento. Compara, marca na tua Bíblia, vale a pena marcar esse paralelo aí. Diz o seguinte o Senhor Jesus: chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, mas eu, Jesus, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Aí o comentarista João diz o que quer dizer levantado. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Então, levantado é a crucificação. Jesus seria soerguido naquele madeiro, como a serpente foi erguida alto, para que o povo visse. E é interessante que quando Jesus foi erguido no madeiro, ele se tornou maldito, ou ele foi amaldiçoado, por assim dizer, conforme Deuteronômio 21, 22 a 23. Se um homem culpado de um crime que mereça a morte for morto e pendurado no madeiro, não deixe o corpo no madeiro durante a noite, enterre-no naquele mesmo dia, porque maldito quem for pendurado no madeiro, está debaixo da maldição de Deus. O paralelo metafórico é tremendo. É tremendo. Foi justamente a serpente no Éden que foi feita maldita, e Jesus também, equiparado à serpente, foi feito maldito. Ela foi feita maldita em Gênesis 3,14, vocês lembram? A serpente de todos os animais, a serpente foi feita maldita. Gênesis 3,14, disse Deus à serpente: porque fizestes isso, maldita serás, mais do que toda a fera, que todos os outros animais. E lemos em Gálatas 3,13, que Jesus Cristo nos comprou. Jesus Cristo satisfez a lei, se tornando maldito ao ser pendurado no madeiro. Gálatas 3,13. O Senhor, e aqui está a mecânica de salvação. Olha aqui para mim. Aqui está a mecânica da salvação. Como que funciona? O Senhor Deus colocou no ombro de Jesus, fez Jesus maldito, amaldiçoado, para que através do castigo que foi colocado sobre ele, eu fosse liberto, você fosse liberto, você fosse bendito. Ele se tornou maldito para que nós nos tornássemos benditos. Aleluia. Coisa linda. O Senhor despejou nos ombros de Cristo todos os nossos pecados e fez Jesus pagar por esses pecados na cruz. 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. Deus Pai tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que através dele nós nos tornássemos benditos, ou justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Sem dúvida que o método instituído por Deus, o método de salvação que Deus fez, é muito estranho, para não dizer absurdo. Que coisa mais absurda deveria ser na mente de um israelita naquele deserto, que estava moribundo, morrendo de uma picada de cobra, se voltar para outra cobra, olhar para uma outra cobra e achar salvação? Deve ter sido bastante confuso, se não absurdo. Que coisa mais absurda foi, sempre será, para um ser humano que está morrendo em seus pecados, se voltar para um Messias crucificado e achar nele salvação. A Bíblia diz que a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Destruirei a sabedoria dos sábios, diz o Senhor, 1 Coríntios 1, 18 em diante, e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio, diz Paulo? Onde está o culto, o erudito? Onde está o questionador? Onde está o filósofo desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação.
coisa sem sentido. Os judeus pedem sinais, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Isso é uma loucura, levantar um pedaço de metal e fazer com que o povo seja salvo ao olhar para aquele pedaço de cobre. Da mesma maneira, é uma loucura um Messias aparentemente derrotado numa cruz, um criminoso numa cruz. Mas essa é a sabedoria de Deus. Se fôssemos imaginar que um pedaço de metal no formato de uma serpente pudesse curar moribundos, sem dúvida poderíamos ser tidos por loucos. Obviamente, o agente de cura naquela serpente, naquele metal, era o poder de Deus, que era recebido pela fé, um ato de obediência dos israelitas. De igual modo, quando paramos para imaginar que um homem que morreu há 2000 anos atrás possa salvar hoje, parece uma loucura. O que tem a ver a morte de Jesus 2000 anos, 2000 e poucos anos atrás no Monte do Calvário, lá em Israel, com eu aqui? Qual é a ligação que existe entre um homem, um criminoso crucificado há tantos anos atrás, em um local geográfico tão diferente do que nós? Qual é a ligação? Isso não parece um absurdo? Mas a loucura de Deus é maior do que a sabedoria dos homens, assim como sua fraqueza é maior do que a fortaleza dos homens. O agente da salvação também é o poder de Deus, como era o agente de salvação na vida dos israelitas. O poder de Deus é recebido pela fé. E da mesma maneira, se você não prestou atenção para nada do que eu disse até aqui, olha aqui para mim. Da mesma maneira, como aquele israelita ferido, moribundo, que ia morrer, olhava para aquela serpente e era salvo, era curado. Você, da mesma forma, quando se arrepende dos seus pecados e deposita a sua confiança em Cristo, a Bíblia diz que você passa das trevas para a luz. Existe uma transação cósmica. Você é transportado no mundo espiritual de um lugar A para um lugar B, das trevas, da perdição, do inferno, para a luz, para a vida com Deus. Você recebe vida quando você olha para Cristo. Os israelitas, eu termino, deveriam olhar para a serpente para obter cura. Todos os gentios, eu e você, precisamos olhar para o Messias para obter cura. Assim lemos no antiguíssimo apelo evangelístico no Antigo Testamento, Isaías 45, 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus, e não há outro. Amém? Você já foi salvo? Você que está aqui hoje à noite, você já recebeu a Cristo? Você já recebeu a Jesus como seu Salvador? Você já depositou a sua vida nos braços do Senhor Jesus? Observe o que eu estou dizendo, preste atenção. Jesus é seu Salvador. Se você chegar no céu diante do trono de Deus, e o Senhor disser, por que razão eu devo deixar você entrar aqui? O que é que você vai dizer, baixinho? O que é que você vai dizer para o Senhor? Se você estiver em pé ali diante do trono, por que razão devo deixar você entrar no meu céu? O que é que você diria para o Senhor? Você não pode dizer para o Senhor, não, porque a minha mãe era diaconisa. Isso não vale, isso não tem valor nenhum. Você não pode dizer para o Senhor, não, porque eu era dizimista, eu entregava o meu dízimo, eu era pastor, eu pregava o evangelho. Muitos naquele dia dirão, mas nós não pregamos,
Nós não anunciamos: afastai-vos de mim, não vos conheço. Senhor. O que você vai dizer para o Senhor? Só há uma resposta, e não é que você é membro desta ou daquela igreja. A única resposta que vai habilitar você a entrar no céu é dizer: eu mereço o inferno, mas Jesus Cristo me salvou. A minha confiança está toda depositada em Jesus. Eu não tenho confiança nenhuma em mim. Eu não lanço mão das minhas obras, do trabalho que eu fiz. A minha única esperança, aleluia, a minha única esperança é Jesus Cristo que me salvou. Eu me escondo por trás da cruz. Você já fez isso, meu irmão, meu amigo? Isso é claro na tua mente? Tu compreendes o que eu estou dizendo para ti? Da mesma maneira como o israelita olhava para aquela serpente e era curado, era salvo. Você, quando você olha para Cristo, entrega a tua vida a Cristo, faz dele o teu Senhor, tu és salvo para sempre. E é tão fácil ser salvo, é gratuito. Você só precisa se arrepender dos seus pecados e se voltar para o Senhor. Você já fez isso? Você que nunca fez isso, quem sabe você fez, mas está desviado. Quem sabe você anda distante do Senhor, mas hoje você entendeu que você precisa deixar o Senhor Jesus ser o Senhor da tua vida, e você quer orar comigo?